O jogo do título. Benfica e Porto vão enfrentar-se amanhã às 8h30 numa partida com transmissão na Sport TV. Mas como é que começou esta rivalidade escaldante? Eu sou Miguel Alexandre Pereira e este é o 5 Minutos à Benfica, um canal que aborda o passado, o presente e o futuro da equipa encarnada. Vamos começar a marcha em grande e atacar a nossa nova meta, os 5.000 subscritores. Querem ajudar a atingir mais rápido este objetivo? Então partilhem este vídeo nas vossas redes sociais para conseguir que esta comunidade continue a crescer. Vocês têm sido incríveis e sei que com a vossa ajuda somos capazes de ultrapassar qualquer número. Portanto, se gostas do conteúdo deste canal, não te esqueças de subscrever o 5 Minutos ao Benfica. Gosta, comenta e partilha com os teus amigos, de forma a que este espaço chegue a mais benfiquistas. Joga-se amanhã mais um grande clássico do futebol português. Este sábado, pelas 8h30, Águias e Portistas vão disputar no Estádio do Dragão um dos jogos mais empolgantes do ano em Portugal. Em jogo da 24ª jornada, o Porto parte com a liderança de 1 ponto e a conquista do campeonato português está cada vez mais ao rubro. Antes de mais, peço desde já contenção e respeito por duas instituições centenárias na caixa de comentários. Nestes vídeos, o desejo é abordar um pouco da história do futebol nacional, destacando os bons momentos de cada uma das equipas. O clássico, a rivalidade entre Benfica e Porto, os dois clubes portugueses com o melhor historial de títulos a nível nacional e internacional. Em troféus, os encarnados estão com uma ligeira vantagem, conquistando 82 títulos contra os 76 do Porto. Até agora já existiram 240 jogos oficiais no confronto entre as duas equipas, desta feita com ligeira vantagem para os Dragões, com 93 triunfos. Já o Benfica venceu os rivais em 87 ocasiões, com o empate a acontecer por 60 vezes. Uma demonstração como há muito equilíbrio nesta rivalidade. Mas este confronto é muito mais do que uma partida de futebol, pois a rivalidade entre estes dois clubes transcende por vezes os campos futebolísticos. Antes do futebol chegar a Portugal, já existia uma rivalidade histórica entre as cidades de Lisboa e de Porto, entre as suas gentes e os seus modos de vida. Esta rivalidade aumentou com duas cidades rivais no panorama político, cultural, e isso não seria diferente na área desportiva. Há imensas histórias que se construíram em torno destas duas instituições, mas houve uma data com sabor especial. 28 de junho de 1931, o dia do primeiro jogo oficial. O palco foi o Campo do Arnado, em Coimbra. Vitória para as Águias por 3-0 na final do Campeonato de Portugal, com 2 golos de Vítor Silva e 1 de Diniz. Uma partida que incendiou logo a rivalidade quando o benfiquista Aníbal José faz uma entrada dura a Norman Hall, a vedeta do Porto, que acabaria com a carreira do jogador com essa lesão. A vingança dos Dragões acabaria por chegar logo nos confrontos seguintes, quando o Porto derrotou as Águias por 2-1 na primeira mão em Lisboa e 3-0 na segunda partida no Porto, nas meias finais do Campeonato de Portugal da época de 1931-32, competição que os azuis e brancos acabariam por ganhar. A primeira mão ficou marcada com o portista Avelino Martins a esbofetear o capitão encarnado Vítor Silva, que terá incentivado a dura entrada a Norman Hall no jogo anterior. A primeira grande goleada acontece na temporada seguinte, em 1932-33. O Porto humilhou o Benfica com uma vitória contundente por 8-0 nos quartos de final do Campeonato Nacional, num jogo que chegou mesmo a ter intervenção da GNR. Esta partida iria levar a um corte de relações entre as duas instituições até 1936. O Benfica queixava-se que o adversário tinha mudado a hora do jogo sem ter avisado com antecedência. Revoltados com a goleada e sentindo a injustiça da situação, o benfiquista Guedes Gonçalves terá mesmo agredido o presidente da Federação Portuguesa de Futebol nos balneários. O jogador acabou suspenso por 6 meses. Já o Porto acusava o Benfica de querer monopolizar o futebol, alegando que em Lisboa queriam centralizar o poder. Durante esses 3 anos não existiu qualquer tipo de contacto. Entretanto, é neste clima de muita tensão que decorre o primeiro jogo para a Primeira Liga na época de 1934-35, com vitória por 2-1 dos Dragões no Estádio do Lima, no Porto. O Porto acabaria por vencer a primeira edição desta competição, mas os encarnados respondem de forma categórica ao conquistarem os 3 campeonatos seguintes. No jogo da festa do tricampeonato, o Benfica atropela o Porto no Campo das Amoreiras com expressivos 6-0. Em 1938-39, o Porto regressa às vitórias. No jogo do título entre Águias e Portistas, na derradeira jornada da prova no Porto, há um empate a 3 entre os dois conjuntos que dá o título aos Dragões, numa vitória novamente com muita polémica à mistura, com um gol do Benfica a ser anulado nos últimos minutos. Para a Taça de Portugal desta temporada, um verdadeiro hino ao futebol. Na primeira mão das meias finais, o Porto vence por 6-1 o Benfica na invicta, mas na segunda mão, o Benfica responde com uma vitória por 6-0 e passa a eliminatória
eliminatória. Uma conquista que pouco serviu, pois na final os encarnados acabariam por perder por 4-3 com a Académica. No ano seguinte, nova vitória dos Portistas num campeonato nacional. Apesar do sucesso inicial, o Porto vai perdendo influência no futebol nacional, com o Benfica e Sporting a ganharem a dianteira. Com pouco sucesso no futebol, mas com várias vitórias no Handball 11, os Portistas eram jocosamente conhecidos em Lisboa pelo Handball Clube do Porto. Durante a década de 40, o Porto passa por uma péssima fase, onde em 10 temporadas apenas por 2 vezes consegue ficar nos 3 primeiros. A equipa nortenha teve de esperar 15 anos para voltar a sagrar-se campeã em 1955-56. Antes disso, sofre uma das derrotas mais humilhantes diante do seu velho rival. 7 de fevereiro de 1943. O Benfica arrasa o Porto com 12-2, resultado que ainda é recorde nas histórias dos clássicos. Uma tarde gloriosa para o Benfica. Nesta temporada, as Águias venciam o campeonato, enquanto o Porto acabava esse ano horrível no 6º lugar. Numa altura que até havia alguma relação cordial entre Benfica e Porto, os Dragões convidam os rivais para a inauguração do Estádio das Antas, que corria o ano de 1952. O Benfica não foi de modas e despachou os portistas por uns contundentes 8-2. 2 anos depois, o Benfica convida o Porto para a inauguração do Estádio da Luz e os Dragões vingam-se com uma vitória por 3-1. Ainda na época de 1952-53 decorre a primeira final da Taça de Portugal entre o Benfica e o Porto, com a vitória encarnada por 5-0. Os portistas teriam de esperar até 1957-58 para derrotar as Águias por 1-0 na final da Prova Rainha. Na temporada seguinte, há a nova final entre Benfica e Porto, com uma vitória de 1-0, desta vez para os encarnados. Nessa altura, o Benfica já estava no seu processo de internacionalização, com a vitória na Taça Latina em 1949-50 e nos anos 60 as 2 taças dos campeões europeus. Com Eusébio como grande figura, os encarnados viviam o período de maior pujança da sua história, relegando os seus rivais nacionais para segundo plano. Por sua vez, o Porto, depois das conquistas em 1955 e 56, que já falei, e outra em 1958-59, voltava a entrar num período de hibernação, com o campeonato a fugir-lhe até aos finais dos anos 70. Durante a temporada de 1963-64, há a final na Prova Rainha entre os grandes Lisboa e Porto. A vitória gorda do Benfica com 6-2 diante dos portistas. Foi preciso esperar até 1971-72 para nova luta entre Benfica e Porto na final da Prova Rainha, com nova goleada para os encarnados, desta vez por 6-0. No que concerne ao palmarés nacional, em abril de 1974, o Benfica tinha vencido 20 campeonatos e o Porto somente 5. É no final da década de 70 que surge em cena 2 figuras que mudaram a história do Porto para sempre. O treinador José Maria Pedroto e o presidente Pinto da Costa. O Sporting passava por uma crise de resultados e o Benfica contra o Porto começou progressivamente a ser o grande clássico nacional. No princípio dos anos 80, há 4 finais no Jamor: 79-80, 80-81, 82-83 e 84-85, entre azuis em brancos e encarnados, e sempre com o mesmo vencedor, vitória para o Benfica. Nas últimas 4 décadas, Águias e Dragões monopolizaram as competições nacionais, provocando uma crescente animosidade entre dirigentes e adeptos. De facto, a década de 80 conduz a um esfriar de relações. Por essa altura, os Dragões venceram a sua primeira taça dos campeões europeus. Os portistas surgem nos anos seguintes com uma equipa dominadora, conquistando vários títulos, entre eles o pentacampeonato, a única equipa portuguesa a fazê-lo até agora. As Águias, numa espiral de dívidas, perderam por alguns anos o comboio do sucesso. A Supertaça de 96, o Benfica derrota o Porto nas Antas por 1-0 e parte para a Luz como favorito. No entanto, os portistas vão a Lisboa derrotar o Benfica de forma contundente por 5-0, conquistando o troféu em casa do velho rival. O novo século trouxe mais glória para a equipa do Norte na Europa, com a conquista da Taça UEFA, da Liga dos Campeões e da Liga Europa. É no princípio do milénio, em 2003-2004, que surge a última final da Taça de Portugal entre encarnados e azuis e brancos, com a primeira a ser decidida no prolongamento, numa vitória por 2-1 do Benfica. Na temporada seguinte, a 17 de outubro de 2004, um dos clássicos mais polémicos. A partida aproximava-se do fim, corria o minuto 78, quando Petit remata fora da área, Vítor Bahia largou a bola, deixou que batesse no relvado e saltasse em direção à baliza, tirando-a com um soco. Ainda hoje se discute se o esférico entrou ou não na baliza. O Porto venceu por 1-0 com o gol de McCarthy, mas o Benfica sorriu no final, sagrando-se campeão nacional, quebrando um jejum de campeonatos nacionais que durava há 11 anos.
Os Dragões respondem ao título do rival com um tetracampeonato, reinado interrompido pelo Benfica de Jus. Num clássico que marca a história e que ultrapassa fronteiras do país, há sempre muita paixão e emoção nestas partidas. Nova competição, a mesma intensidade. Final da Taça da Liga 2009-2010, com os encarnados a vencerem por 3-0 no único jogo decisivo entre as duas equipas nesta prova. Na temporada seguinte, a vingança é arrasadora. O Porto recebe o Benfica e vence por 5-0 na maior goleada em casa dos Dragões aos encarnados no Estádio Dragão. Ano seguinte, novo momento de embaraço para as Águias, com o Porto a vencer no Estádio da Luz e a sagrar-se campeão de 2010-2011 no recinto do rival. Poucos dias depois, o Porto voltou a fechar na Luz ao virar uma derrota por 2-0 na primeira mão da meia-final no Dragão para uma vitória por 3-1 em Lisboa, qualificando-se para a final da Taça de Portugal, que acabou por vencer. Na penúltima jornada do campeonato 2012-2013 e com o Benfica em vantagem com 2 pontos, a equipa lisboeta viaja à invicta. O jogo aproxima-se do fim e com um empate 1-1 benéfico para os encarnados, mas no minuto 92 aparece Kelvin que marca e rouba o título às Águias. Jorge Jesus de joelhos no Estádio do Dragão é a imagem que demonstra o desalento encarnado numa temporada onde esteve perto de ganhar tudo e acabou sem títulos. Mas o Benfica parece ganhar novo fulgor com essas derrotas e na época seguinte, em 2013-2014, torna-se o único clube que ganhou todas as 4 competições nacionais no mesmo ano. A partir daí alcança um tetracampeonato inédito na história do clube, mas que é interrompido pelo Porto. Entre estes dois emblemas há 64 campeonatos nacionais em conjunto, numa rivalidade com quase 90 anos de história. Agora no Dragão, vamos descobrir qual dos dois clubes vai dar um passo importante rumo à nova conquista. São 90 minutos que valem muito mais do que apenas 3 pontos. Se ficaste até ao fim do vídeo, mostra que és daqueles que apoiam o canal ao máximo e coloca na caixa de comentários a hashtag História de uma Rivalidade. Eu sou Miguel Alexandre Pereira e estes foram os 5 minutos ao Benfica. Se gostaste do conteúdo deste vídeo, não te esqueças de deixar um gosto e subscrever o canal se ainda não o fizeste. Isso é muito importante para a divulgação deste projeto. O YouTube anda a falhar em enviar notificações, portanto não te esqueças também de carregar no sino para saberes quando eu publico um vídeo novo. Nos 5 minutos ao Benfica, podes ficar a par de todas as novidades da equipa encarnada. Portanto, se queres estar sempre atualizado, continua a seguir e a apoiar o meu trabalho. Conto com o teu apoio. Saudações esportivas.